Queridos irmãos, saúde e paz. É com prazer que aceitei o convite do pastor Oswaldo para compartilhar com vocês da Igreja Congregacional em Ponte Sor uma mensagem da Palavra de Deus. Devido à pandemia, nosso projeto de estar com os amados ano passado não se concretizou. Todavia, se Deus permitir, é possível que neste ano estejamos aí para cooperar com os amados na evangelização. A nossa meditação, amado, está baseada em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos ao Senhor. Querido Pai, graças te damos por Tua palavra. Fala conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a lamentação de Jeremias em forma de elegia, isto é, de poema com conteúdo triste e melancólico, devido ao cativeiro na Babilônia, quando, em 586 a.C., Nabucodonosor capturou Jerusalém, expressa o sentimento do profeta pela situação do seu povo, agora desprovido da possibilidade em uma vida livre. Todavia, exercendo a sua função profética, Jeremias se levanta como arauto de Deus e pronuncia uma frase que serviria de estímulo a ele mesmo, como também ao seu povo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isto é, fazer voltar ao coração o desejo de libertação. Essa frase pode ser pronunciada também por nós, para fixar em nossa mente, em nosso coração, essa possibilidade redentora da alma. A palavra esperança, amados, não é talvez, é a expectação ou expectativa de um bem que se deseja. A base da esperança é a fé. O salmista Davi, em sua oração no Salmo 39, versículo 7, disse: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Esperança tem um sentido de perseverança e de ação. E em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E Paulo escreveu aos Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Isto é, a esperança é o caminho para o regozijo na tribulação, e a oração funciona como aditivo à fé, que alimenta a esperança. A esperança, nesse caso, é entendida como, a qualquer momento, Deus pode mudar a minha história. A esperança é a não desistência, não abdicação dos seus projetos, não abatimento, mas firmeza de propósito. Ao me reportar a necessidade da leitura da Bíblia e a oração como formadora de esperança, é porque entendo que não é algo que possamos produzir sozinhos. Precisamos de ajuda para suplantarmos as nossas impossibilidades, vistas pelos nossos olhos, transformando-as em possibilidades. Aí me vem à mente uma frase que Paulo escreveu aos Coríntios, que contextualiza: que tens tu que não tens recebido? Nesse tempo de pandemia, irmãos, não podemos perder a esperança em dias melhores, pois certamente virão. Também não devemos dar ouvidos às pessoas que procedem hoje como os inimigos de Neemias, Sanbalá e Tobias, que queriam desanimá-lo e impedi-lo de reconstruir os muros de Jerusalém. São pessoas que negam as possibilidades e são mensageiras do caos. Tanto em Portugal como no Brasil, vemos muitas pessoas morrendo, ou a morrer, como dizem os irmãos, e muitas vezes pensamos: serei eu o próximo ou alguém da minha família? Sim, amados, não podemos esconder a desordem pandêmica na qual vivemos. Nossa inquietação e nosso medo, devido à gravidade da situação, não podemos esconder. Há pessoas que perderam emprego, a fome bate à porta de muitos, as internações hospitalares se avolumam, não há vagas nos hospitais, e nem há UTI para todos. Todavia, amados, lembremos-nos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele é a nossa esperança em dias melhores. Ele abre portas, oferece solução e enxuga nossas lágrimas.
porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Glórias ao Senhor. Paulo, na carta aos crentes de Éfeso, diz que eles, antes de conhecer a Cristo como Salvador, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora foram aproximados da fonte da esperança pelo sangue de Cristo. A esperança do cego Bartimeu, amados, era receber uma esmola para a sua alimentação diária. Quando, à margem do caminho, ouviu falar em Jesus, brotou dentro de si algo novo e revolucionário, a esperança no milagre, de poder enxergar. E assim aconteceu quando o Senhor lhe perguntou, que queres que eu lhe faça? E ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. E passou a seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus tornou-se para Jairo, o chefe da sinagoga, a única esperança de cura para sua filha, como está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 23. Ele prostrou-se aos pés do Senhor e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher que sofria de fluxo sanguíneo e que gastara todos os seus bens com os médicos sem obter a cura, cheia de esperança, tocou na roupa de Jesus e foi completamente curada. Continuando a caminhada em direção à casa de Jairo, alguns homens falaram ao chefe da sinagoga, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Porém, Jairo não perdeu sua esperança, mesmo com a notícia da morte da sua filha, pois Jesus estava com ele. Está escrito, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Entrando na casa, o Senhor se dirigiu aonde estava a menina e disse-lhe, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e se pôs de pé e pôs-se a andar. Irmãos, a fé alimenta a esperança e a leitura da palavra de Deus é um instrumento para fortalecer nossa fé e nos encher de expectativa em dias melhores, apesar dos ventos contrários. A esperança da mulher cananeia fê-la insistir com Jesus pela libertação da sua filha, e ela conseguiu. A esperança da viúva da aldeia de Naim floresceu com a chegada do Senhor Jesus. Ao ouvir sua doce voz falar-lhe, não chores. Em seguida, o Senhor dirigiu-se ao jovem morto no esquife e mandou levantar-se. E o enterro terminou ali, com a ressurreição operada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Esperança, amados, é a certeza de que Deus pode mudar a situação, por mais difícil que se apresente. Em tempo de calamidade, o profeta Abacuque não perdeu a esperança e nem mudou de posição em sua relação com Deus. Ele disse, ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Espere no Senhor, Ele está agindo. Irmãos, aqui no Brasil, quando tudo parece perdido, as pessoas têm o hábito de falar, a esperança é a última que morre, mas, para quem confia no Senhor, a esperança nunca morre. Como profetizou Abacuque, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. O justo, ainda morrendo, tem esperança, disse Salomão. Isto porque logo à frente está a ressurreição. Fale para o Senhor das suas preocupações, decepções, sofrimentos e angústias. Fale também sobre seus medos. Ele renovará a sua esperança e mostrará a solução para a sua crise. Ele sempre tem uma provisão para os que nele esperam. Amados, não conseguiremos vencer sozinhos. Como servos, dependemos do Senhor. A leitura da Bíblia e a oração fortalecerão nossa esperança na vitória, apesar dos ventos contrários. O profeta Elias avisou ao rei Acabe que Deus faria chover para acabar a seca em Israel. Então, com esperança,
Elias subiu ao Monte Carmelo, encurvou-se à terra e colocou o rosto entre os joelhos em posição de oração. Em seguida pediu ao jovem que o acompanhava para olhar se tinha alguma nuvem no céu. Isso por 7 vezes. Na 7ª vez, o rapaz disse a Elias: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, alimenta a nossa esperança e faz chover bênçãos sobre nossas vidas. Que assim seja. Diante da calamidade que assola o mundo, vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Lembremos sempre, amados, que a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Vamos orar para que o Senhor enche os nossos corações e as nossas mentes de esperança nas provisões dEle. Pai, graças te damos por Tua palavra, na qual meditamos. A Tua palavra enche-nos de esperança em dias melhores sobre a terra. Ó Deus, abençoa os Teus servos, Teus filhos da Igreja Congregacional em Ponte de Sor. Abençoa também o pastor Oswaldo e sua família. Ó Deus querido, livra-nos do mal. Concede saúde àqueles que estão enfermos. Levanta os abatidos. Encoraja-os. Em nome de Jesus. Amém. Amém.